O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Vocês que aqui estão, a musicalidade do português que vocês falam me parece um pouco do sul, ou é do sul de Minas, região de São Paulo, ou um pouquinho mais lá para a região do sul do país. São Paulo, Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Bem-vindos aqui. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. E você que, como membro da família dos devotos, nos ajuda a cuidar desta casa, a cuidar desta comunicação que mantemos com tantas pessoas, que nos possibilita proclamar a palavra para além dos limites de 1.200.000 metros quadrados do santuário, mas chegar a tantos outros locais. A você que ainda não é membro dessa família, fica o convite para vir para ela. Nos encontramos nessa tarde aqui no Santuário Basílica. E me permitam olhar para o capítulo 19, versículos 41 a 44 de São Lucas, que a princípio parece uma passagem tão corriqueira e muitos podem inclusive achar que é mais um trecho que a gente lê e pode seguir lendo o Evangelho sem muita reflexão. Às vezes nós lemos o Evangelho como se estivéssemos lendo um livro qualquer e, na verdade, cada palavra, cada verbo, cada expressão tem um porquê e tem um sentido extremamente profundo. Profundo a tal ponto que quando vejo essa narrativa do Evangelho de Lucas, eu me lembro da conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos. A conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos é a seguinte: Paulo chega a Roma. Chegando a Roma, ele é acolhido por um grupo de pessoas e narra o livro dos Atos dos Apóstolos de uma maneira assim, quase que desapercebida. Parece que o autor sagrado, que é o próprio São Lucas, ficou com cansaço de escrever alguma coisa, e se nós não lermos com bastante atenção, parece que ele simplesmente interrompeu o escrito sem terminar. Porque diz que Paulo chega a Roma, chegando a Roma, ele se instala numa casa e ali ficou. E pronto. Uma saga inteira dentro do livro dos Atos dos Apóstolos para concluir assim: ele chegou a Roma. Pronto. Na época que eu era mais novo, parece aquelas novelas que quando o pessoal ficava vendo, esperando um final assim, aí de repente, no outro dia você vê as donas conversando assim, as donas estão conversando, mas aquela coisa toda para terminar assim? Esse é como um filme que tem um final que você fala assim, eles podiam ter caprichado um pouco melhor. Mas sabem por quê? Me lembra o livro dos Atos dos Apóstolos? E a conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos, por uma coisa muito simples. Porque quando Paulo chega a Roma, não é sinal de que está terminando uma história. É que está se abrindo uma outra página. Abriu-se um novo capítulo, que não estará mais escrito num livro,
mas estará escrita na vida de todos aqueles que se dispuseram a seguir Jesus Cristo. Por isso que o final de Atos dos Apóstolos não parece ser sem gosto. É para dizer o seguinte: agora que o Evangelho chegou a Roma, ele vai chegar até mim, até você. Chegando até nós, ele deverá chegar até os confins do mundo. Para quê? Para que muitos possam reconhecer quem realmente pode nos dar a paz, quem realmente pode nos completar, quem realmente pode dar sustento ao nosso peregrinar de cada dia, seja em Santa Catarina, São Paulo, Minas ou qualquer outro lugar do mundo. Mas a sustentação necessária para sabermos aonde realmente os nossos alicerces estão fixos. E retomando aqui o Evangelho de Lucas, Jesus chega às portas de Jerusalém, do mesmo modo com que Paulo chegou às portas de Roma, chegou a Roma. Mas Jesus chega a Jerusalém e aqui abre-se uma nova página, um novo caminho, uma nova forma de construir a história. E o mais interessante é que ele vem para construir uma história não só para ele, não é para ele. Ele vem construir uma história para aqueles a quem ele traz a paz. Ele vem construir uma história com aqueles a quem ele se dirige. Ele vem apresentar um novo caminho para aqueles que se dispuserem realmente a fazer um caminho com ele que não se encerra nem em Jerusalém, nem em Roma, nem em Belo Horizonte, nem em nenhum outro lugar do mundo, mas se encerra no dia em que não existir uma única pessoa a ser salva. A ser salva, em primeiro lugar, de si mesma, porque nós podemos nos destruir e destruir aos que estão ao nosso redor. Sermos salvos da completa falta de sentido. Sermos salvos da pior morte, que não é aquela que faz com que nosso corpo pare, mas aquela que tem conduzido tantos homens e mulheres, sem nenhum sopro de esperança, a simplesmente atravessarem uma hora de cada vez como um grande tormento. O Evangelho de Lucas, ao dizer que Jesus se aproxima de Jerusalém e avista a cidade, começa a chorar, ele não chora por aquilo que ele passará. Ele não chora por aquilo que ele irá sofrer. Ele chora porque não há dor terrível do que aquela que saber que se pode fazer o bem a alguém e esse alguém escolher continuar na infelicidade ou na maldade. Há dor pior para uma mãe do que ver o filho ou os filhos definharem simplesmente porque mesmo, e apesar de todos os conselhos, escolhem continuar no caminho de autodestruição, de autoflagelo. Existe, por alguma razão, dor mais terrível do que aquela que você sabendo que pode fazer algo para alguém e esse alguém recusar a sua ajuda? Na verdade, o Senhor chora às portas de Jerusalém porque aquele que foi chamado primeiro a viver a mais plena felicidade se recusa a acolher essa mesma felicidade, que também tem um nome de paz. Eles se recusam a acolher Jesus Cristo. O Senhor entra em sua cidade, mas a cidade não o acolhe. Por isso a fala de Jesus é tão emblemática. Se por um acaso tu também compreendesses hoje, depois de tanto tempo, mas se compreendesses hoje, agora, nesse instante, quem pode te dar a paz? Porém, agora parece que os teus olhos estão cerrados. Vocês não enxergam. E tristemente, por escolherem um caminho de tristeza, vocês não verão pedra sobre pedra. Vocês passarão pela tristeza.
não porque eu queira, não porque eu os castigue, mas por uma escolha própria. Aqui está um ponto que tem tudo a ver com o encerramento do Evangelho de Lucas. Jesus chega a Jerusalém e, se nós continuarmos a ler do capítulo 19 em diante, veremos o desdobrar de como Jesus interage com aquela realidade onde culmina com sua morte e se desdobra na sua ressurreição. Na continuação do Evangelho de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, Paulo chega a Roma, mas nós não sabemos o desfecho. Porque, como disse, esse desfecho se dará não na vida dos outros, mas na minha. Na minha conduta e na minha real adesão de acolher aquele que me traz a paz. Mas acolher aquele que me traz a paz significa que eu assumo o compromisso de levar o seu nome a todas as pessoas. Levar a sua presença a todos que não o conhecem, ou até a aqueles que já ouviram falar dele, até acham que o conhecem, mas nunca puderam tocar nele, porque faltou alguém que se tornasse sacramento da presença de Cristo para a vida e para a esperança dos desesperançados, dos que se acostumaram a ver os seres humanos simplesmente caminharem sem paz, não serem promotores do bem e da justiça. Na verdade, na liturgia de hoje, uma beleza singular é proposta a cada um de nós. Jesus chega a Jerusalém naquele tempo. Hoje ele também chega em uma outra Jerusalém. E me permitam essa leitura espiritual. Essa Jerusalém não é mais construída com pedras. Essa Jerusalém pode não ter torres, mas essa Jerusalém tem um coração que pulsa. Essa Jerusalém tem olhos que enxergam, pés capazes de caminhar, ou se ainda não os tiver, pode ter a disposição de alcançar outras pessoas. Esta Jerusalém somos nós, que teremos sempre a opção de saber se queremos ou não acolher aquele que realmente traz a paz. Acolher, não falar que o conhece. Alguns de vocês que aqui chegaram podem ter visto aquele rapaz de jaleco branco ali ao fundo, que fica acolhendo vocês e dando uma orientação para entrarem, resguardando os protocolos. Vocês o viram, mas vocês não o conhecem. Vocês podem chegar a esse lugar e serem tratados de várias formas, mas a acolhida significa dizer: você agora faz parte da nossa história. Isso significa acolher a Jesus Cristo. Dizer tão simplesmente: que o Senhor faça parte da minha história. Mas saibamos de uma coisa importante: Ele está disposto a entrar em nossa cidade, Ele está disposto a entrar em nossa morada, Ele está disposto a entrar na nossa história. É fundamental, então, que nós estejamos dispostos a acolher a sua chegada. E viver hoje, não amanhã, não ontem, mas hoje, agora, a dinâmica do seu Evangelho. E saber que nós temos outros lugares para chegar. Talvez hoje possa a nossa história ser como o encerramento do livro dos Atos dos Apóstolos. Pode parecer uma página que ficou incompleta, porque nós temos a esperança de que amanhã seja melhor. E, portanto, enquanto tivermos a esperança de que amanhã pode ser um novo dia, que nós estejamos, justamente porque acolhemos o Senhor da vida, dispostos unicamente a fazer uma coisa: Senhor, que amanhã, onde eu for, eu possa te levar e possa te acolher. Levar a sua palavra para que aqueles que não o conhecem, ou que já o conheceram, possam encontrar-se contigo. Os que não o conhecem, se apaixonem. E aqueles que já conheceram, possam realmente ver qual é o seu verdadeiro rosto. Não aquele que justifica violências ou aquele que castiga, mas aquele que simplesmente está de braços abertos esperando que fiquemos juntos. E possamos também fazer
algo singular e também precioso. Tão simplesmente fazer com que a nossa vida não vale a pena somente para os nossos interesses, mas para todos que estão ao nosso redor. E que estejamos ainda com forças para estarmos dispostos a, como o Senhor, se chegarmos a algum lugar ou diante de alguém a quem podemos ajudar e se recusarem a acolher a nossa disposição, que como Ele possamos nos compadecer, mas ainda assim insistir no caminho de apresentar a alternativa da vida. Daqui para frente, se lermos o Evangelho de Lucas, perceberemos isso. Jesus poderia simplesmente ter dito, é claro que ele não faria isso, mas como nós temos a tentação, eu me cansei de vocês. Eu não vou insistir mais nisso. Mas pelo contrário, ele fixa o seu olhar no horizonte a que foi chamado, fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, segundo São João, é que ninguém se perca. Ele fixa o seu olhar neste horizonte e segue o seu caminho. Permitam-me novamente lembrar. Paulo, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, ele chega a Roma, mas ele continua a sua missão com os olhos fixos aonde Jesus apontou. E nós? Acolhemos o Senhor para continuar essa história que pode ter um fim agora ou pode perpetuar-se nos nossos passos, descendo esta serra ou saindo dos lugares de onde nós assistimos e acompanhamos esta celebração, acolhendo a palavra e por onde nós sairmos, levarmos a sua presença? É uma escolha que teremos que fazer. Na verdade, a vida de todos nós é feita de escolha. Que cada um escolha, sinceramente eu desejo, que cada um escolha aquele que pode realmente nos trazer a verdadeira paz e trilhar, como Paulo, como tantos, o caminho que Jesus apontou. Ainda que não me queiram, eu vim para me propor e para apresentar a vida. E estou à disposição para aqueles que quiserem me encontrar e me seguir. Você quer?